Não brinque de ser cristão. Ser cristão é muito sério. Infelizmente, meus amigos e meus irmãos, nos dias atuais, me parece que ser cristão tem virado moda. Ah, se todos tivessem Jesus no coração, como seria bom. Se todos tivessem Jesus no coração de verdade, tudo seria melhor, tudo seria diferente. O texto ao qual eu separei essa devocional nesta noite se encontra lá em Lucas 6, de 46 a 49. Eu gostaria de lê-lo. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Irmãos e amigos, nós precisamos entender que as nossas atitudes precisam condizer com aquilo que nós estamos falando. Eu gostaria de destacar algumas lições valiosíssimas desse texto para nós nessa noite. E a primeira delas é essa: que sua atitude precisa condizer com o que você fala. Por que eu digo isso? Porque as nossas atitudes revelam quem realmente nós somos. As aparências enganam. Ah, e como enganam. Mas as atitudes não enganam. Nossas atitudes revelam quem nós somos em essência. E nossas obras definem e nos revelam quem realmente nós somos. Nossos frutos mostram o que nós somos de fato e o que nós queremos, o que nós desejamos, o que nós almejamos. E é através de nossas atitudes, de nossas palavras, nós podemos influenciar pessoas, mudar pensamentos, mudar atitudes de outras pessoas. Nós precisamos entender isso. Nossos frutos mostram o nosso caráter, o nosso valor, quem de fato, quem realmente nós somos. Nós precisamos entender isso, meus amigos e meus irmãos, pois é pelos frutos que nós conhecemos as árvores. As nossas atitudes precisam condizer com o que nós realmente estamos falando. Sua atitude precisa condizer com o que você está falando. E você, como está a sua atitude? Nós que dizemos que somos cristãos, nós como cristãos estamos vivendo uma carreira de fé, mas é como as obras que se mostram a fé. Nós precisamos entender isso. Nós vivemos uma vida de fé, fé em Deus, mas nós precisamos mostrar os frutos, mostrar as obras. Não é pelas obras que somos salvos, mas pelo fato de sermos salvos, nós vamos dar frutos, nós vamos fazer as obras. As nossas atitudes revelam o nosso fruto, e os nossos frutos mostram o caráter de nossa conversão, de nosso encontro com Jesus. E isso é algo muito sério. Conversão, mudança de vida, mudança de atitude, mudança de rumo. Por que tem aumentado o número de cristãos, mas nada tem se melhorado, nada tem se mudado? E isso é muito triste. Será que nós tivemos um encontro verdadeiro com Jesus, a ponto de podê-lo chamar de Senhor e poder mostrar na prática que realmente Ele é o nosso Senhor? Será que nós tivemos esse encontro verdadeiro com Jesus? Pense nisso. Somente você e Deus pode avaliar e pode falar isso com plena certeza. Eu não posso julgá-lo, eu não posso falar sobre sua vida. Mas pense nisso. Pois a maior indignação de Jesus
quando ele estava exercendo o seu ministério aqui nessa terra, foi exatamente com muitos religiosos que eram conhecedores da palavra de Deus, que conheciam a lei, conheciam as palavras, a palavra, eram doutores da lei, mas eram como sepulcro, caiados, eram lindos por fora no seu discurso, mas por dentro era sujo, cheio de orgulho, arrogância, maldade. Como tem sido a sua vida? E a palavra de Deus, ela nos ensina como nós devemos nos comportar como filhos de Deus, como deve ser a nossa conduta como marido, como esposa, como pais, como filhos, como líderes, como discípulos, e por aí vai, em qualquer área de nossa vida. A obediência, ela acontece quando nós ouvimos e nos submetemos. Preste bem atenção nisso. A obediência acontece quando nós ouvimos e nos submetemos, aplicando em nossa vida as verdades de Deus. E a segunda coisa que eu gostaria de destacar nesta breve meditação é que saber o que tem que fazer não é o bastante. Não basta você saber o que tem que fazer. Você precisa fazer, você precisa realizar. Concordar com Jesus não basta, não adianta. Assim como não basta aplaudir o discurso de Jesus. Jesus não é um bom palestrante ou um político influente. Não. Suas palavras, ela têm uma autoridade que ninguém nesse mundo, ninguém jamais possuiu. Pois é a autoridade de Filho de Deus. Filho esse que conhece o seu Pai. Por isso, a palavra de Jesus não precisa ser somente acreditada, não precisa ser somente ouvida, mas ela precisa ser vivida, cumprida e obedecida. Não adianta você saber, não adianta você ouvir, não adianta você falar, você precisa viver, cumprir o que nela está escrito e obedecer. Ele é o comunicador da vida, ele é o autor da vida. Quem quiser viver, o ouvirá. E quem for sábio, se unirá a ele, se unirá a Jesus. Não porque ele é um severo e condenará à morte os que não ouvirem, mas sim porque sem ele não há vida. Não há vida fora de Cristo, não há vida fora de Jesus. Pense nisso, isso é muito sério. Não é algo que nós devemos brincar. Ser cristão é muito sério. Ele nos deixa livres para escolher, para decidir. Ele não força ninguém. Mas ele não desiste nunca de nos conquistar. Ele já garantiu a nossa salvação na cruz. Cabe a nós obedecermos, entregarmos a Ele, recebê-lo como nosso Senhor e nosso Salvador, obedecer a sua vontade, os seus princípios, os seus mandamentos. Isso que nós precisamos fazer. Permanecer nele e pôr em prática são como construir uma casa bem alicerçada, que suportará toda espécie de mal sem se abalar. Vai ter problemas? Vai. Vai ter dificuldade? Vai. Mas ela não será abalada, pois ela está bem estruturada, bem alicerçada. Alicerce a sua vida em Cristo, permaneça em Cristo, coloque em prática aquilo que Cristo tem para a sua vida. O que nós precisamos fazer então? Versículo 47 fala: quem vem a mim, ouve as minhas palavras, a observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Você precisa ir até Jesus, você precisa ouvir a palavra de Jesus e você precisa colocar em prática a palavra de Jesus. Pense nisso, isso é muito sério.
Não brinque de ser cristão. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude a cada dia sermos cristãos autênticos, cristãos verdadeiros, pequenos Cristo. Amém? Que Deus assim os abençoe. Tenham uma excelente noite na presença do Senhor.